Oi, pessoal. Meu nome é Renata Amaral. Eu sou professora e pesquisadora do Núcleo de Letras do Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais. É uma grande alegria participar dessa 28ª jornada do GELNE, embora estejamos passando por estes momentos tão complicados de crise política e sanitária em todo o mundo. Eu vou apresentar para vocês um pouco do percurso e dos resultados da pesquisa que eu desenvolvi durante o meu doutoramento, recém-finalizado, que eu intitulei Produção de Textos Narrativos na Escola, um olhar sobre as potencialidades dos alunos. Bom, eu queria começar contando para vocês um pouco do contexto motivacional dessa pesquisa, que tem muito a ver com a minha atuação em sala de aula, especificamente no ano de 2013, quando eu atuava numa escola particular de Belo Horizonte, lecionando a disciplina de língua portuguesa para estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Essa turma era composta por 30 alunos e 6 desses 30 tinham um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Naquele momento, eu me sentia pouco segura para poder lidar com uma criança, um sujeito com um transtorno que eu não conhecia, que eu não tinha fundamentação ali nenhuma. E a escola, naquele momento, buscava dar algum tipo de auxílio, mas, por outro lado, mantinha as mesmas estratégias, as mesmas metodologias, o mesmo currículo para todas as crianças. E aquilo me deixava bastante angustiada. E isso me motivou, então, a desenvolver a pesquisa, focalizando aí, como objeto, o desempenho de 2 grupos de alunos em suas produções de texto narrativo, quando submetidos às mesmas condições de produção. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo experimental, composto por estudantes com TDAH, e um grupo controle, constituído por educandos com potencial alto de atenção. Bom, aí eu parti do pressuposto de que há uma relação entre linguagem e atenção, e que essa relação, ela é ampla e ela tem implicações aí no desempenho linguístico interacional do sujeito. Como hipótese, eu entendia que os sistemas linguísticos e atencionais guardam algum grau de interdependência e que dificuldades atencionais podem afetar negativamente o desempenho dos sujeitos no processo de recepção e produção textual. Eu ainda, nesse momento da pesquisa, tinha um olhar mais negativo, no sentido de que, no caso específico desses alunos com TDAH, ou que tenham algum tipo de déficit de atenção, né, em outros transtornos, que isso só seria negativo para esse sujeito. Então, nessa perspectiva, eu estava entendendo que o sujeito com TDAH poderia ter um desempenho linguístico inferior dos sujeitos que não têm o transtorno, quando eles estivessem aí nas mesmas situações de recepção e de produção de texto. Bom, então o objetivo da pesquisa foi investigar esse desempenho linguístico desses grupos de estudantes, com TDAH e sem TDAH, buscando verificar se realmente havia diferença de desempenho e em que medida que essa diferença se colocaria. Para esse estudo, sobre o TDAH, né, que é uma área diferente da minha, eu busquei aí fundamentação no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é um documento oficial aí, é uma obra, né, oficial da psicologia, da psiquiatria, em que há ali as especificações dos transtornos mentais. Também me baseei no Barkley, no livro que ele organizou, intitulado Transtorno de Déficit de Atenção, e na obra do Paul e do Stoners, TDAH nas Escolas. Então, essas 3 obras me ajudaram, contribuíram muito para que eu pudesse compreender melhor as questões aí sobre o TDAH. No que diz respeito ao domínio linguístico, que aí já é minha área propriamente dita, né, como eu disse, eu sou professora de português, eu busquei aí um embasamento teórico em autores que tivessem uma concepção convergente aí de texto, entendendo como um evento comunicativo, né, entendendo como prática comunicativa instaurada, implementada pelos sujeitos ali envolvidos naquela prática e situadamente. Então, eu me baseei em Antunes, na obra dela Análise de Textos, Fundamentos e Práticas, em Broncá, na obra dele Atividades de Linguagens, Texto e Discurso, por um interacionismo sociodiscursivo, e no Marcuski, na obra dele Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Eu também busquei informações e me fundamentei também em outras obras, mas a essência aí da fundamentação teórica do trabalho foi construída com base nesses 3 autores. Bom, a pesquisa ela foi desenvolvida em 6 etapas. Na primeira, depois de definida a escola campo, que é a escola que eu atuo, eu busquei coletar aí, no 3º ciclo de formação humana, que era o 3º ciclo do ensino fundamental, onde eu atuava, eu busquei verificar quais eram os alunos que tinham um laudo de TDAH. E aí peguei esse laudo médico para a gente poder ali trabalhar com a garantia da formação desses grupos, né, de quem eram esses sujeitos. Então, eu peguei os laudos dos sujeitos com transtorno de TDAH
que estavam cursando o terceiro ciclo, ou seja, sétimo, oitavo e nono ano. Depois disso, eu conversei com todos os alunos dos sétimos, oitavos e nonos, apresentei a pesquisa, convidei para participar dessa primeira fase, que seria, então, a aplicação do teste D2, que é um teste aí para a gente poder ter uma noção sobre o potencial de atenção dos sujeitos. Então, todos os alunos do ciclo que se dispuseram, foram 207, no mesmo dia, né, fizeram aí o teste D2, aplicado por psicólogos credenciados, parceiros dessa pesquisa. A terceira fase foi a correção dos testes. Então, foram 207 testes, eles foram corrigidos e os psicólogos me passaram os laudos, de modo que eu podia ter a informação de quem tinha ali um potencial alto de atenção. Bom, e aí eu passei a formação dos grupos. Como eu tinha nesse ciclo 9 estudantes com o laudo médico de TDAH, eu busquei, então, formar o grupo controle com 9 estudantes. E busquei fazer com que as características fossem próximas. Então, o grupo experimental era composto por 9 alunos, sendo que, coincidentemente, 3 do sétimo, 3 do oitavo, 3 do nono. E eu busquei fazer a mesma composição, formar o grupo controle com 3 estudantes do sétimo, 3 do oitavo e 3 do nono que tivessem um potencial alto de atenção. E busquei coincidir, na medida do possível, também a questão do sexo, né? Meninos e meninas. Bom, a quinta etapa foi a coleta propriamente dita. Nós convidamos todos esses alunos para poder estar numa determinada sala da escola, no mesmo dia, no mesmo horário. Eles preencheram um formulário com dados pessoais e informações, inclusive, de uso de medicação e etc. E, na sequência, passaram à produção do texto. Essa produção do texto, ela foi orientada coletivamente, ela consistiu na retextualização do curta-metragem A Ilha. Então, a proposta era que eles assistissem ao curta-metragem e depois fizessem a retextualização desse curta-metragem, né, audiovisual, multimodal, multissemiótico, para a linguagem escrita, né, mantendo aí a tipologia narrativa. A sexta etapa foi a análise dos dados, a análise dos textos, né, que teve como loco de observação aí esses 18 textos, e nessa análise eu tive um primeiro momento de análise enquanto pesquisadora desse curta-metragem, que serviu de parâmetro para eu comparar os textos dos estudantes, no segundo momento de análise. Bom, como eu disse, o primeiro momento de análise, então, eu busquei analisar um pouco, refletir um pouco sobre a produção de texto na escola, né, e as dificuldades que normalmente a gente encontra de fazer com que essa prática seja, de fato, verossímil. Busquei refletir sobre a proposta que eu fiz, inclusive, destacando aí, inclusive, o potencial dela positivo e até os próprios problemas que depois eu passei a observar. Fiz aí a ficha técnica, né, busquei informações para construir a ficha técnica do curta-metragem. Enquanto pesquisadora, eu também fiz a retextualização do curta-metragem, ou seja, também escrevi um texto narrativo com base nesse curta-metragem, e depois analisei os aspectos da construção global do texto, com base em Antunes. Então, o primeiro momento foi essa análise aí enquanto pesquisadora, buscando construir os parâmetros para eu poder analisar os textos dos meninos e poder comparar. Quando eu peguei o texto dos estudantes, então, eu analisei cada um deles, seguindo a mesma organização que eu contei agora, anteriormente. E aí, eu analisei, então, os textos deles, primeiro no que diz respeito à estrutura da narrativa, e depois passei aos elementos aí seguintes, tal como eu expliquei. Nesse momento aqui, eu vou abordar apenas os resultados, as evidências que a gente tem aí da retextualização dos estudantes, focalizando os elementos da composição textual aí do tipo narrativo. Os demais aspectos ficam para uma outra oportunidade. Bom, e aí, com base na análise, nós tivemos resultados bastante interessantes, quando a gente pega o resultado dos dois textos, dos dois grupos, em comparação com o que eu fiz, né, os resultados dos dois, e estabelecendo essa nova comparação. Então, cada texto foi comparado com a minha proposta de retextualização, de análise, e depois eu peguei os grupos e comparei entre si. Bom, então, no que diz respeito à retextualização da situação inicial da narrativa, a gente pode observar aí que os alunos do grupo experimental, né, que é o grupo de estudantes com TDAH, eles tiveram o que a gente pode considerar um desempenho melhor. Eles retextualizaram com maior adequação à situação inicial proposta no curta-metragem. Ao passo que os alunos do grupo com alta atenção retextualizaram com menos desempenho, né, com menos atenção aí aos elementos que construíam essa fase. Uma das justificativas que a literatura traz sobre isso é essa questão de que o estudante, a pessoa, né, o sujeito com transtorno
de TDAH, que essa pessoa não consegue manter a atenção. Então, possivelmente, a situação inicial, o primeiro momento do filme, o primeiro momento da escrita, esse aluno estava ali com uma atenção concentrada, nesse esforço da atenção concentrada ali, para que ele pudesse fazer a atividade. Então, ele se concentrou ali e conseguiu fazer a retextualização dessa fase inicial. Ao passo que os alunos com alto nível de atenção também construíram a fase, mas sem uma atenção, sem uma concentração das informações todas, talvez entendendo que outras fases da narrativa fossem mais importantes ali para o texto deles. Bom, a segunda fase da narrativa, a complicação, já foi percebida por todos, 100% dos estudantes. Eu imagino, né, e com base na literatura, a gente busca justificar isso da seguinte maneira. A complicação, ela sai do momento da normalidade, da tranquilidade ali do início da narrativa. Então, salta aos olhos algo complicador, né, sobre o qual as ações vão transcorrer. Então, isso certamente chamou a atenção muito dos estudantes, e a gente vai poder ver mais na frente que esse momento foi compreendido pelos estudantes, inclusive como o clímax da narrativa, né? Que eles perceberam, aparentemente perceberam dessa forma. Então, a complicação foi percebida por eles e retextualizada por eles, 100% dos estudantes conseguiram fazer. O desenvolvimento da narrativa, talvez até pela própria delonga ali da articulação dos fatos, ela foi retextualizada num nível menor pelos dois grupos, e o grupo JET retextualizou com menos eficiência, digamos assim, essa fase. Talvez, inclusive, buscando aí um resumo, buscando aí uma otimização do processo, que é típico aí do sujeito com TDAH. Já os meninos com alto nível de atenção discorreram mais sobre essa fase, abarcando aí os elementos essenciais dela, se comparado com curta-metragem. Bom, o clímax da narrativa, para nossa surpresa, ele foi pouco observado pelos dois grupos. Inclusive, a justificativa possivelmente é o que eu disse anteriormente. A complicação chamou mais a atenção dos estudantes. E essa questão do clímax, ela é muito complexa, no sentido de que, embora a literatura diga que há um momento de clímax na narrativa, a gente também tem autores que defendem que pode ter vários clímax numa narrativa. E talvez esse resultado nos mostre isso, né? Os alunos entenderam muito mais o momento da complicação como um clímax, como um ponto alto da narrativa, do que o próprio clímax ali dentro dessa análise proposta pelo Broncar ali das fases da narrativa. É interessante esse resultado justamente por isso, né? Porque faz a gente refletir sobre esse lugar do clímax, né? Na narrativa. Na sequência aí, nós tivemos o desfecho, outro momento que a gente percebeu aí uma atenção grande dos estudantes, 100% deles conseguiram fazer a retextualização desse momento da narrativa, e a construção da coda, que é aí a interpretação, a moral da história, de todo o curta-metragem. Nesse ponto, os alunos com atenção deficitária tiveram um desempenho muito maior do que os estudantes com alto nível de atenção. Nós tivemos aí 66,7% de retextualização desse momento da narrativa pelos meninos com alto, né, de TDAH, o que é bastante interessante. Considerações finais. Ao compararmos o desempenho do grupo JET, que é o grupo experimental, com o grupo GCA, que é o grupo de estudantes com alto nível de atenção, no âmbito dos aspectos investigados, percebemos que existem diferenças no desempenho entre os grupos de informantes. Entretanto, as evidências encontradas não confirmam a hipótese inicial desse trabalho de que há uma tendência de que os portadores de TDAH têm um desempenho aquém dos alunos com alto nível de atenção. Verificamos que, em alguns aspectos, o desempenho dos estudantes do grupo com alta atenção é melhor do que o desempenho dos estudantes com atenção deficitária. Mas, em outros aspectos, os estudantes do grupo JET experimental têm desempenho melhor do que os estudantes do grupo GCA com alto nível de atenção. E há aspectos em que o desempenho é bastante semelhante entre os dois grupos. Com base nesses resultados, observamos, então, que o grupo GCA se destaca naquilo que está ligado ao padrão, ao procedimental, à proposta comum da escola, né? Mais comum mesmo da escola. Por quê?
eles têm um desempenho alto ligado àquilo que é a percepção dos elementos, o que é a percepção da intertextualidade explícita, né, do filtro, do curta-metragem com longa-metragem. Por outro lado, o grupo JET, que tende a ser um grupo mais desligado desses padrões, ele se destaca, então, nos aspectos ligados aí à inventividade, à criatividade, que é a construção da coda ligada à metáfora do curta-metragem, a compreensão do propósito comunicativo e a compreensão do universo de referência. Com base nessas evidências, então, podemos dizer que o grupo GCA tem um desempenho melhor nos aspectos em que a atenção e o seguir o padrão são mais relevantes. Ao passo que o grupo JET tem um desempenho melhor naquilo que está ligado à criatividade, à inventividade. Estamos diante de indicações que invocam reflexões muito importantes, principalmente sobre os sujeitos diagnosticados com TDAH, pois elas apontam para as potencialidades desses sujeitos, que comumente não são focalizadas na escola. Essas evidências são muito relevantes e, por isso, é preciso dar continuidade à pesquisa em busca de mais elementos que nos conduzam à compreensão das potencialidades dos estudantes portadores de TDAH, para que esses sujeitos possam ser resgatados desse lugar da incapacidade, da perturbação, para o lugar do aluno com grande potencial criativo. Obrigada a todos pela atenção.